Textos bíblicos, de textos dos evangelhos, que acabam atrapalhando a nossa visão em relação à mensagem essencial dos evangelhos. E eu gostaria de abordar essa noite o nascimento do Cristo. Essa seria a parte 1, onde está o início, o começo, dessa vida, da vida do Cristo. De que notícia nós temos, afinal de contas, disso? E o que os evangelhos fizeram e o que fizeram os evangelhos. Transmite a verdadeira mensagem. Isso nós temos que aprender. Quando nós lemos um texto que é uma reunião de livros e muito antigos, escritos acreditando ou não que seja iluminação de Deus. Isso é uma questão de fé de cada um, mas são textos. Bom, o tema escolhido para essa noite é a verdade dos evangelhos, parte 1. Parte 1 porque nós teremos outras partes, tá? E por que eu fiz questão de escolher esse tema? Porque hoje, principalmente hoje, qualquer um pega a Bíblia e começa a interpretar ao seu modo, o que ele acha que o Espírito Santo está iluminando, e ele vai interpretando. E quem teve um estudo mais sistemático da Bíblia, quem teve um estudo exegético da Bíblia, começa a perceber que há absurdos que se tiram do texto bíblico e vão falando, simplesmente. Não só aqueles que citam frases, mas aqueles que realmente fazem interpretações que fogem totalmente do contexto em que o texto foi escrito. E também, quer dizer, hoje se costuma ver a Bíblia ou ler a Bíblia de uma forma literal, o que é um desrespeito ao texto bíblico. Porque se eu vejo de uma forma literal, eu não atinjo a mensagem do texto. E por quê? Porque não é a leitura literal não nos transmite a verdadeira mensagem. É isso que nós temos que aprender. Quando nós lemos um texto que é uma reunião de livros e muito antigos, escritos acreditando ou não que seja iluminação de Deus. Isso é uma questão de fé de cada um, mas são textos que foram escritos numa determinada cultura, numa evolução de um determinado povo, com visões diferentes de Deus e assim por diante. Então nós gostaríamos assim de nos concentrar nos evangelhos. Vamos esquecer um pouco o Antigo Testamento, as cartas de Paulo, e procurar assim, descobrir a mensagem desses evangelhos. E para isso a gente precisa desmistificar muita coisa, ou seja, desvestir o evangelho de muitas roupagens que foram sendo colocadas durante os séculos e que hoje estão aí. Nós temos construções míticas sobre textos bíblicos, textos dos evangelhos, que acabam atrapalhando a nossa visão em relação à mensagem essencial dos evangelhos. E eu gostaria de abordar essa noite o nascimento do Cristo. Essa seria a parte 1, onde é que está o início, o começo, dessa vida, da vida do Cristo, de que notícia nós temos, afinal de contas, disso, e o que os evangelhos fizeram e o que fizeram dos evangelhos através disso. Acho que todo mundo tem a imagem do Natal, a imagem de Jesus no presépio, o presépio, Jesus na manjedoura, aquela estrela que conduziu os reis magos, os 3 reis magos, para a visita do menino. Nós temos aquela noite estrelada com os pastores ali em volta, uma gruta também, ou uma manjedoura coberta de neve. Enfim, é uma imagem mítica e romântica que foi sendo construída com elementos
que estão realmente nos evangelhos, mas que precisam ser construídos, não é? E eu não quero ser um desmancha-prazeres, não é, na noite de hoje, mas hoje eu vou dizer mais ou menos que não existe Papai Noel. Ou seja, toda essa linda construção romântica e que realmente é bonito, né? É belo, né? Na verdade não é realidade, mas foi uma fantasia muito bem construída, né? Que, é claro, iluminou a noite de Natal de todos nós, não é? Mas na verdade é uma fantasia, não tem a ver com o Cristo, com o Jesus histórico que os evangelhos querem apresentar. Não é? Muito bem, a primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte, que os evangelhos não são biografias. Não é? Então nós não temos, aliás, tem pessoas que leem os evangelhos como se estivessem lendo a vida de Jesus. Nós tivemos aí um período da história, século XIX, início do século XX, que muitos autores tentaram escrever a vida de Jesus. Se vocês fizeram uma pesquisa em bibliotecas, tem livros mais antigos, vocês descobrirão diversos livros sobre a vida de Jesus. Até que chegou um ponto, né, que ninguém mais se atreveu a escrever a vida de Jesus. Por quê? Porque com o conhecimento de exegese, que os autores foram tendo, eles foram vendo que é impossível se escrever uma biografia realmente de Jesus Cristo. Isso é, infelizmente, não possível. O que são os evangelhos? São informações sobre a mensagem de Jesus, e não sobre Jesus necessariamente. É isso que eu tenho que colocar na minha cabeça. Evangelho ou evangelium, não é? Quer dizer boa notícia, boa nova. Então, o que os evangelistas ou a escola dos evangelistas estão tentando transmitir é, através de narrativas que nem sempre são históricas, uma mensagem, que é a mensagem que Jesus, afinal de contas, deixou. Então é isso que eles querem preservar. E nós não podemos esquecer que nós estamos numa cultura que não é uma cultura literárica, né? É uma cultura que está começando a registrar, através da escrita, essas informações. Então é uma cultura basicamente oral. E se é uma cultura basicamente oral, nós temos muitas narrativas para se guardar a mensagem. Por quê? Porque através de um conto, através de uma história, eu gravo muito melhor a mensagem, né, do que através de um discurso filosófico. Então, a tentativa de muitas partes dos evangelhos é marcar uma mensagem ou registrar uma mensagem através de uma determinada narrativa. Cronologicamente, nós temos quem vem primeiro, né? Qual é o primeiro a se atrever a escrever alguma coisa? Bom, o primeiro a escrever alguma coisa foi Paulo. Então, primeiro nós temos as cartas de Paulo. Esses são os escritos mais antigos que nós temos do Novo Testamento. Depois nós temos o Evangelho de Marcos. Depois o Evangelho de Mateus, de Lucas e, por fim, o último, o Evangelho de João. Tá? Então aqui nós temos quando eu falo cronologicamente, nós estamos falando de textos que vão se distanciando do fato. E quando vão se distanciando do fato, a tendência é mitificar o fato. Já não ter mais aquele contato tão vivo com o fenômeno que nós chamamos de Jesus. Tá? Então nós temos as cartas de Paulo, depois Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, Lucas e João. Tá? As cartas de Paulo eu vou deixar para uma outra parte, não é? E nós vamos, como eu disse, se deter aos evangelhos. Eu esqueci de dizer que eu não ofereci bibliografia, por quê? Porque o que eu vou transmitir para vocês é o que eu aprendi na faculdade. Não é? Então vem dos meus manuscritos, escritos que a gente foi aprendendo durante o curso de teologia. Então os livros que eu teria para oferecer são livros que eu não encontrei tradução aqui no Brasil. Então, infelizmente, eu não pude recomendar dessa vez um livro, como eu faço sempre. Muito bem. Se vocês prestarem atenção nos evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, e vamos deixar João um pouquinho de lado, vocês perceberão
uma tendência a se fortalecer, que vai se fortalecendo com o tempo, de uma aparição mágica de Jesus, de uma aparição mágica e celeste de Jesus. Então, em Marcos, isso vai aparecendo de uma forma sutil, tá? Jesus, então, vai ter no início da sua vida uma aparição mais ou menos celestial. Depois, em Mateus, isso se fortifica. E depois, em Lucas, que é o evangelho seguinte a Mateus, isso aparece de uma forma bastante concreta. Tá? Então, com o tempo, foi se fortalecendo o nascimento de Jesus de uma forma celestial e mágica, tá? E divina. Tá? Importante dizer que nos escritos de Paulo, não é, que são os mais antigos, portanto, nós não temos nenhuma narrativa do nascimento. Nós não encontramos nada sobre o nascimento. E nenhuma narrativa celestial, tá, ou divina do nascimento. Qual é a preocupação de Paulo? A preocupação de Paulo é a ressurreição. Basicamente é isso. Paulo se preocupa muito em investigar a ressurreição. Isso vai ser muito importante para nós quando nós estudarmos um pouco os evangelhos no que diz respeito à morte e ressurreição de Jesus. Nós vamos fazer um café com letras sobre a morte e ressurreição de Jesus, e Paulo vai ser muito importante para isso, porque ele é um cara assim, extremamente preocupado em provar a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque para Paulo é fato, é nítido, não é? Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã, não é? A nossa fé é vazia. Tá? Isso para Paulo é fato. Não é? Então ele tem uma preocupação incrível em procurar, tá, ao fato da ressurreição. Aqui eu já vou adiantar, e Paulo não encontra o túmulo vazio. Em nenhum momento das cartas de Paulo fala-se um túmulo vazio. Tá? Aqui eu já vou adiantar. Tá? E Paulo é o cara mais preocupado em procurar provas e registros desse Jesus que ressuscitou. Tá? Mas em Paulo nós não temos nada sobre o nascimento, não é, de Jesus. Agora, para as gerações posteriores, que é a geração dos evangelhos, a questão de Jesus ser um ser divino e ter um nascimento celestial começa a ser uma preocupação. Quer dizer, para as gerações posteriores a Paulo, a ressurreição já não basta. É necessário que Jesus tenha uma áurea divina, e é necessário que Jesus tenha um nascimento também celestial. E aí então começa, quer dizer, o pessoal, não, se você puder, pessoal. Você falou que o Herodes só matou os filhos, né? Só 3 filhos, mais nenhuma criança, né? Por quê?